pessoal, estamos começando mais uma Só Conversa Boa. E hoje eu vou conversar com uma pessoa que é uma pessoa, vamos apresentar para vocês uma pessoa apaixonada. Apaixonada pelo que faz, apaixonada por rádio, apaixonada em ensinar as pessoas, apaixonada pelos amigos e também uma pessoa apaixonante. Eu tenho certeza que vocês vão. Quem não conhece, porque a maioria conhece, né? É o Luiz Fernando Malhoca, que é radialista, jornalista, professor, formou vários alunos na ECA, na FAAT, e é uma das pessoas que mais entende de rádio. Olha, eu posso dizer que mais entende de rádio nesse nosso país, né? Não sei se no planeta Terra tem alguém que entenda mais, mas se ele não se tiver, tá mais ou menos ali, ó, empatado, né? Luiz, que bom que você está aqui. Que prazer que eu tenho te receber. Quero agradecer muito ao seu carinho, a sua atenção para com a gente aqui e a sua disponibilidade. E vamos contar um pouquinho do rádio, né? Esse nosso veículo tão apaixonante e que hoje parece que está meio balançando, assim, perdendo espaço para a internet, para as outras mídias, para as plataformas. Você acha que está mesmo? Olá, amigos, ouvintes, televidentes, telespectadores e demais pessoas que estão acompanhando estas conversas boas. Em princípio, antes de qualquer coisa, devo dizer que o seu convite muito me honrou, porque falar de uma coisa pela qual a gente é apaixonado, e você usou o verbo certo. Eu sou apaixonado eternamente e não vou deixar de. Que as coisas estão mudando, não tenha dúvida nenhuma. Eu recebi hoje uma. É um chart animado feito nos Estados Unidos e que mostra a evolução do ser humano dos anos 30 para cá, o que ela o que ela não, no que ela gastava tempo. Pena que eu não tenho como passar isso agora, mas eu talvez consiga uma cópia e eu passo para o teu pessoal aí da V7 e vocês editam, inserem e tal. Vamos lá. Antigamente, as pessoas conviviam, amigos, parentes, encontros. Isso mudou de tal forma em Uhum. 15 anos que é algo que a gente não pode nem tentar chutar para dizer o rádio vai sofrer, vai. O rádio tem embates de Uhum. todas as ordens, a gente já conhece boa parte desses embates, mas é importantíssimo, Luísa, a gente entender que o meio de comunicação básico não perde a sua essência. Então, se hoje nós estamos fazendo o podcast, é rádio com imagem. Estamos conversando, aquela velha entrevista que se fazia Uhum. pelo orelhão, pelo telefone, no estúdio, gravado Uhum. ao vivo, é a mesma coisa. Só que as plataformas vão chegando, vão mudando um pouco a ordem e a maneira de fazer, mas o rádio é companheiro, não tem dúvida nenhuma. Enquanto houver um ser humano de um lado da comunicação e outro do outro lado, ou seja, um ouvinte e alguém falando no rádio, não morre. Luiz, me conta, vamos começar, vamos voltar lá, vamos fazer a nossa retrospectiva aqui. Voltamos aqui. Como é que começou essa paixão sua pelo rádio? Ela veio desde sempre? Você tinha já na família alguém que era de rádio? Ou isso nasceu com você? Nasceu comigo. É incrível que na minha família todo mundo estudou, é médico, é engenheiro, é isso e aquilo. O único que estudou também, mas algo que é considerado ou carimbado como ovelha negra, com listras ou não, é Luiz Fernando.
tá? Então, desde pequeno, eu fazia tudo que você pode imaginar, mas tudo é tudo. Obviamente, a gente não andava com a Kodak Instamatic no bolso nem na bolsa, então não dava para fotografar tudo que a gente fazia. Mas eu, com 8 anos, fui morar em Santos, enquanto a casa alugada do meu pai, na Vila Clementino, seria reformada para ajustar-se à imensa família de 3 pessoas. Então, não dava muito. Tinha aqui, sabe? Uma coisa é você levar o bebê para casa, o bercinho ou o carrinho fica do. Aí eu tive carro, isso aí eu tive. Eu tenho foto também para comprovar, mas de bebê. Então, daí para frente, não dava para a gente ir muito longe. Tá? O menino cresce, o bercinho tem que ir para um outro lugar, depois vira uma cama. Então, essa reforma ajustou essas partes. Muito bem. Hoje, onde eu morei, na Diogo de Faria, eles juntaram 3 casas, a da esquina, a do meio, que era alugada pelo meu pai, e a da direita, destruíram as casas como tal e montaram um laboratório de análises clínicas, porque ali atrás tem Hospital São Paulo, tem 1.001 outros laboratórios e clínicas. Então, Uhum. aproveitaram para fazer isso, a última vez que eu passei por lá. Então, eu fui para Santos, porque meu avô morava lá e era mais fácil. Eu estudava na Borges Lagoa, na rua de trás. Meu pai ia ao colégio, pegava livros e cadernos e no sábado levava para Santos. Então eu ficava de segunda a sexta na praia e sábado e domingo trabalhando. Perdão. Aí tinha que ocupar o tempo. Meu avô me deu um fantoche de presente. Para quem não conhece, não sabe como eram os fantoches, a gente tinha 2 tipos, né? Aqueles que ficavam sendo manipulados por cima, que não é Hum. exatamente o fantoche, mas aqueles em que a gente colocava a mão num saquinho que era a roupa do personagem e assim ia. Aí ele me deu o Fusarca, depois o Torresmo. Então chegou um ponto que eu não tinha mais o que fazer. Eu fazia sonoplastia, fazia as vozes e tal, mas chegou um determinado momento que ficou estranho, muito. Só os dois, não tinha mais piada, nada disso. Aí a minha madrinha falou: quer que eu costure umas roupinhas diferentes? Aí eu fui pintar a cara dos dois, deixei de ter o Fusarca e o Torresmo e passei a ter outros personagens com as roupas que a dona Elisa fez. Então, eu acho que isso já é uma maneira de demonstrar que o vírus estava por perto. Com certeza, né? No Estadual da Penha, onde eu fiz 3 anos finais de ginásio, não, 2 de ginásio e 3 de colegial, a gente tinha um jornal no mimeógrafo, a álcool. Tem coisas que às vezes eu acho que a gente precisa explicar, porque Porque o dependendo pessoal da não faixa conhece mais, etária, né? né? Os Imprimir muita coisa no correligionários jornal. que viveram na mesma época já sabem. Bom, esse jornal se chamava O Fofoqueiro. E Ah, que como o legal! jornal tinha quadradinhos que Aham. um rapaz escrevia, uma moça escrevia, etc, etc, até que o Luiz Fernando chegou e falou assim: por que não fazer diferente? E por que ele falou isso? Porque ele foi passar um fim de semana prolongado em Aguaí, estado de São Paulo,
ali na antiga Mogiana, e o tio dele, o doutor Venerando Ribeiro do Vale, era o engenheiro agrônomo, conhecia todo mundo, etc, etc. E tinha uma casa grande, aí tinha um sítio, e assim eu fui lá. Mas e daí? E daí é que o Lucas, namorado da minha prima na época, apareceu com um negócio retangular, com uma alça e tinha um fio em volta. Aí ele veio falar comigo, perguntar da prima, tal, a gente era amigo há algum tempo. E aí houve o outro lado da coisa, a minha curiosidade. O que é isso? Ele falou, é um gravador. O que é gravador? É um negócio que grava aí que a igreja comprou e no culto, enquanto eu falo, eu coloco uma música de fundo. Quando ele falou isso, eu acho que o radialista incorporou. Primeiro, a música era Exodus, de Morton Gold, com aquela baita orquestra, aquelas coisas Uhum. meio de Disney, embora não fosse produzido pela empresa. Mas é aquela grande eloquência, dezenas ou centenas de instrumentos nobres, de sopro e tal. Bom, eu olhei aquilo, eu falei, eu quero um. Aí era Eu Telefunken a quero marca. esse brinquedo, né? É. Falei para o meu pai, eu devo estar falando de 1961. Aí Uhum. eu falei para o meu pai falou, não tem dinheiro. Eu falei, mas não tem um negócio aí que pode parcelar? Ele falou, tem o crediário, mas eu não sei se eu consigo. Fomos ao mapping, saudosa memória. Chega lá, o crédito não é aprovado. Tá bom. Então, atravessamos a rua, 24 de maio, Mesbla. E naquele momento, meu pai olhou para mim com um sorriso, fez um positivo. Eu falei, ótimo, então tá mais do que resolvido. Como é que faz? Tem que pagar em X vezes, tal. Mas não tem aquilo que você pediu. Já que é meio assim. Por quê? Eles não trabalham com a telefone, quem que ela é tudo importado, meu filho. Uhum. O que que tem? Tem um italiano, geloso. Tá bom. E era Pode ser. gravador também. É. Na época, ele se chamava originalmente Registratore a Nastro, gravador de Meu fita. pai. Uhum. Aí levei para casa para tentar aprender como é que mexia e tal, e tive a ideia de criar um jornal de rádio no Estadual da Penha. Ah, Estava no segundo colegial. E aí, eu não vou dar muitos detalhes, porque não vou ficar meia hora aqui só falando disso. Foi a primeira rádio pirata, né? Você começou fazendo uma rádio pirata. Sei lá se era, mas o que eu posso, nem sabia que existia ou poderia existir isso, mas o que eu posso garantir é que tudo que depois eu aprendi, um pouco na faculdade, um pouco na lida diária, por exemplo, colocar avisos. Eu tenho mania de pegar sobras de papel e escrever, e imprimir e colocar para lembrar o que é, onde está, etc, etc. Eu já fiz isso com o que a gente chama hoje de post-it. trailer, talvez. Uhum. Era O Boato Vem Aí. A gente achou, pelos contatos que teve, reunião e tal, que se um era fofoqueiro, a gente tinha que inventar o boato. Antes das fake news. Ah, também você é precursor nisso, hein? Antes das fake news. Então, você pode me catalogar também como criador de fake news, mas Ah, pois é. analógico, não digital. E aí, o pessoal chegava para sentar,
inclusive eu, e baixava o banco, a carteira, e estava escrito lá: o boato vem aí, aguarde. O que é o boato? Eu falei, não sei, eu também recebi aqui. Ó. E assim ia. E aí eu acho que incorporou o radialista, e daí para frente foi só. E seus empregos todos, Luiz, todos os seus empregos todos foram em rádio, sempre? O seu primeiro emprego foi em rádio? Foi. Não, televisão. Televisão? Pouca gente sabe, todo mundo, depois que eu conheci o rádio por dentro e por fora e me apaixonei perdidamente, todo mundo me carimba como radialista de rádio. Mas eu Aham, comecei na TV Cultura como estagiário. A Cultura, a TV Cultura, já da parte da Fundação Padre Anchieta, começou em 15 de junho de 1969. Eu comecei em 15 de novembro de 1969. Foi seu primeiro trabalho? Foi esse sim. Carteira assinada. No começo, como estagiário, era uma gratificação. Depois, Falando em TV Cultura, Luiz, tem uma. Reza a lenda que você criou o videoclipe, foi verdade? não, jamais. Longe de mim. Ó, o videoclipe só foi aproveitado, do mesmo jeito que as pessoas estão aproveitando tudo que se cria, inclusive a é, inteligência artificial, que eu não tive a oportunidade de conhecer, mas eu ainda sou da inteligência analógica, enquanto a cabeça funcionar. Então, o que acontece? Ah, o videotape não tinha nascido. ah, é? Se o videotape não tinha nascido, não dava para fazer videoclipe, Claro. que é um desdobramento. Com o passar do tempo, alguém teve a ideia. Então, Aham, o que ocorria na época? Para quem conhece e para quem não conhece. Havia um show. Então aham, era filme 35 milímetros, por uma câmera, duas, três, depende. Eu tenho um filme que é um helicóptero filmando para baixo, três caminhões imensos, imensos, numa estrada. Um deles tem uma letra E, outra tem L e a outra tem P. Assim começa o filme e é o show do Emerson, Lake and Palmer, que vai ser filmado. Então, eles mostram como é o carregamento do uhum, material, tal, tal. Aí, depois chega lá, tem a tal da montagem, né, dos ferros, dos cabos. uhum, Aham. É o making off. Eles fizeram o making-off. E aí começa a filmagem dos números musicais. Na verdade, a filmagem do show inteiro. Aí, alguém lá da produção falou: olha, já que nós temos o filme inteiro para nós podemos repassar isso, que ele pode ser algo importante para a divulgação. A gente pode uhum, mandar para as televisões, para clubes. Assim, como vamos fazer? Vamos clipar, que é como é que eles chamam o corte lá em inglês. Então, a gente clipa um número musical. Como ele é em 35 e ninguém tem esse projetor a não ser as empresas de produção cinematográfica, em casa não é normal, mas era normal ter-se um projetor de filme, de cinema, em 16 milímetros. Então, eles reduziam o 35, que era uma super qualidade, é o que a gente via no cinema, para 16, e aí tiravam cópias e começaram a distribuir. O Big Boy, que tinha uma, uma sessão, vamos dizer assim, no jornal Hoje, ele usava uma ou outra vez o, o que o ele filme, recebia do exterior. sei. E eu recebi um rapaz chamado José Roberto Póvia,
saudosa memória da RCA Victor, era muito meu amigo. Ele falou: Luizão, não sei o que fazer. Por quê? Porque além dos discos, alguns eram discos com um buraco no meio, que eram os tais 45 rotações, que ainda se usava as vitrolas, também conhecidas como picape, elas tinham um adaptador para um disco com um buraco grande no meio. E a rotação era outra, 45 rotações por minuto. O normal era 33 RPMs, que é o tempo do LP, e de alguns compactos, simples ou duplos. Muito bem. Quando ele chegou lá para mim, sem nenhum disco de 45, mas com 3 rolinhos de filmes, falei: que é isso? Ele falou: também não sei. A gente puxa aqui para olhar, mas é tudo igual. Os filmes, os quadrinhos são muito parecidos. Ah, e, e aí o que acontece? Acontece que a gente não tem o que fazer. Eu falei: mas eu estou aqui na cultura, tudo bem, mas eu não sei. Você quer deixar aqui, eu me viro? Ele falou: ó, eu vou receber mais um ou dois, talvez 4 ou 5 você vai ter. Eu falei: tá bom, me manda que eu vou atrás. Aí é um longo desenvolvimento. Eu chamei, a gente tinha uma sala de projeção e tinha que reservar a estação. Aí eu pedi para o rapaz que era o projecionista, chamado Marco Antônio, também já nos deixou. E aí, isso é importante contar porque mostra como é que é a percepção da gente. Eu, Uhum. sozinho, não tinha assistente, não tinha nada, e o que eu fiz? Peguei, anotei numa prancheta o que eu via. Então, tinha lá Carole King, 10 anos de música, de carreira dela. Depois tinha um guitarrista com uma guitarra maluca, com 2 braços. Quem conhecia nesse tempo. Depois tinha uma cantora que não era muito conhecida, mas a música chegou a fazer algum sucesso e tal. A hora que eu rodei um filme, depois o outro, olhei para trás, a sala não tinha mais do que 6, 8 lugares. Estava cheia de office boy se esfregando um no outro, apertando na porta, que era pequena. O que é isso? Eu não sei. Para ver É o a, sucesso a que. mágica. É, Foi uma mágica, né? eu não convoquei ninguém. Aham. Sabe o que é aquilo? Nem eu. Aí, de repentemente, como diz o outro, enche a sala. Ah, mas eram 5 ou 6. Não importa. Essa, para mim, é a prova de que é popular. Nasceu, nasceu o filme-clipe aí. Sim. Em vez de ser videoclipe, seria o filme-clipe. Você viu como eu enrolo? Você perguntou só uma coisinha, eu quis desmontar a sua pergunta e estou. Mas é uma aula, né, Luiz? Esse é o seu lado professor. Depois eu descobri que podia ser também. Tudo que acharam que. Não fui eu que me descobri, professor. Luiz, conta uma coisa para mim. Eu sei que nas suas passagens você ficou, vamos dizer, trabalhou em quase boa parte das emissoras grandes de rádio de São Paulo, né? E eu me lembro que você foi responsável por trazer artistas famosos que vinham para shows. Como é que se fazia nessa época o show em rádio? Como é que era esse trabalho por trás dos microfones? Bem, eu, no começo, veja bem, eu tinha experiência de televisão e não tinha condição de fazer muita coisa pelo rádio, porque eu não tinha nem tempo. Eu dava aula de manhã e à tarde trabalhava.
Então, eu não tinha condição de fazer a, a, a junção das coisas, como, como é que eu podia entrar num e no outro e ficar por dentro, embora Uhum. a minha obrigação, como eu gostava muito de música, eu puxava para o lado Da música. do lado artístico. A Uhum. cultura, quando muito, ela se preocupava com o esquema clássico. Tá? Então não era muito fácil a gente ir em frente. Porém, foi se levando. Eu tinha muito contato com a discoteca da Rádio Cultura. Uhum. Então eu ia lá, falava com as duas pessoas que trabalhavam no turno da manhã e da tarde, e aí falou: posso levar um disco tal e tal, que eu queria ouvir melhor em casa e tal. E eu levava e gravava. E com isso eu fui angariando uma fita que está aqui comigo no escritório até hoje, com os sucessos da época. Sucessos esses que o Darcio Arruda anunciava na radiodifusora, entendeu? E aí a coisa foi pegando. Ocorreu o oposto. Eu recebi filmes que não eram conhecidos, ou melhor, os artistas não eram famosos. E aí, um deles eu posso dizer que eu sou o pai, que é o conjunto canadense, que já é difícil entrar aqui. Pilot, o sucesso Canadá. De Uhum. repente, ele estourou na TV Cultura e começaram a pedir na Rádio Excelsior, onde eu trabalhava. Já estou falando de 1975. Agora, os shows. Nós trouxemos, quando eu digo nós, não dá para esquecer o seu Mário Bonfilho, pai. Ele chegava para mim e falou: Didio, tem uma moça que está estourando lá no exterior e tal. Você não acha que a gente podia trazer aqui? Tem patrocinador? Porque lá na rádio não vai entrar. Ele falou: tem. Calças Zé Beto. Não confundir com o apresentador da Rádio Record, Zé Beto. É outra coisa. E aí podemos trazer, como ela chama? Gloria Gaynor. Vamos trazer. Aí os amigos do alheio também chegavam, não no mau sentido. Luiz, vocês estão anunciando aí, não dá para esticar. Eu falei: se vocês pagarem o show. Então, até resolvia-se muito bem, porque ela vinha fazer um show no Juventus, que a Uhum. difusora e o Juventus tinham uma certa ligação. Eles ofereciam o espaço e, obviamente, faturavam a bilheteria. E aí veio, depois da Gloria Gaynor, veio Sylvester, que estava despontando também, já na era disco, e depois nós Uhum. trouxemos Village People. Aí explodiu. Então, essas coisas eram muito mais fáceis, porque eles não estavam no ostracismo, eles estavam em primeiro, segundo lugar. Agora, uma coisa é você esperar cair da, do chart, vamos dizer assim, das mais, e depois se apresentar. Como eles vinham no começo, no sucesso tipo auge, era mais fácil você receber Uhum. o pessoal e encher, lotar. Aí fazia depois a Aramaçã, a gente fazia o ABC, a gente não, o empresário, aí no caso. E não é porque ganhava ou não ganhava, porque eu, com toda a tristeza, eu posso dizer para você, eu nunca recebi um centavo por um show. Por isso que eu falo que você é um apaixonado, né? Tudo que você faz é com paixão. Eu queria realizar, esse era o meu. Os apaixonados não ficam ricos.
Mas naquele tempo a gente teve bons empresários. Depois, já na era FM, apareceu Poladian, Marcos Lázaro, José Lázaro, e aí a gente deitou e rolou. Vamos falar um pouquinho de FM. A difusora foi a primeira FM que você trabalhou? Não, é, tudo tem que voltar para a televisão. Eu trabalhava na TV Cultura. Ah, Em abril de 72, no dia 14 de abril de 1972, houve um engano. Por isso que fica enrolada a conversa, porque tem que contar os detalhes. Aliás, eu acho que o pitoresco é isso. Ah, quem tem história, tem história. Precisa contar a história. Não adianta contar. Tem que contar a história completa. Mas é tudo coisa gostosa, porque ela é saborosa, sabe? No sentido como é que uhum, aconteciam. E acontecem ainda as coisas, a gente às vezes não sabe, mas era assim. Eu, quando eu reuni esses quatro rolinhos de 100 pés, cada 100 pés tem um número musical, porque a média do tempo, da duração, é de 3 minutos. Então, a gente calcula que 100 pés é um rolinho de 3 minutos. uhum. Aí, 4 vezes 3, 12, eu tenho que inventar alguma coisa para colocar no meio. E, em resumo, eu pedi autorização para a dona Nídia Alícia, que era a chefe do departamento cultural. Ela falou, mas isso não tem sentido, a cultura é uma emissora séria. Eu falei, mas eu acho que não tem nada para jovem. A gente podia fazer um contraponto. Ela falou, olha, eu não tenho dinheiro, então você vai fazer isso do seu jeito. E a única coisa que a televisão pode te dar é estúdio e equipamento. Tá bom. Aí, quando eu conversei com as pessoas, eu falei, eu não tenho apresentador, eu não tenho um centavo para pagar ninguém. Como é que eu vou fazer isso? Vou eu botar a minha cara? O estúdio é legal, tal, mas câmeras e tal. E aí, põe o quê na frente da câmera? Aí eu falei, eu vou ter que fazer aquilo que mais tarde chamaram-se-ia e o rádio com imagem. Eu, ouvindo muito a radiodifusora, liguei para o rapaz que falava lá na empresa. Eu falei assim, eu queria falar com o senhor Darcio Arruda. Pode ser? Peraí, eu vou chamar e tal. Naquele tempo era fácil conversar, liguei para a discoteca, chamaram. Seu Darcio, eu sou ouvinte da difusora, gosto muito e tal. E eu estou criando um programa aqui na TV Cultura. O senhor toparia. Olha, presta atenção no texto. O senhor poderia vir fazer um teste aqui na TV Cultura? Ele falou, vou, com muito prazer. Eu falei, ah, meu Deus do céu. E se ele disser quanto custa? O que eu falo? O meu salário também era quase um salário mínimo. Então tá bom, vai, vamos tentar. Quando o Darcio Arruda chegou, se apresentou, eu falei, ah, como vai? Tal. Não conhecia mesmo. Aí, só a voz. Aí identifiquei, obviamente. Aí eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, vamos pegar uma cabine de áudio que está locada para mim e vamos gravar só umas frasezinhas, aí eu vou levar para a direção, se eles aprovarem e tal, aí a gente pensa em dinheiro e tal. Não, senta com isso, não. Tá bom. Opa, mas não muito. E aí o meu querido amigo Laerte Silva, que agora voltou às leads digitais, e falou comigo a semana passada pelo Facebook. Falei, Laerte, vamos fazer uma gravação só com ele. Se tiver alguma coisa diferente, eu peço para voltar. Se não, grava tudo na sequência. Aí vai rapidinho. Ele gravou. Isto entrou numa fita de áudio dele e numa fita de videotape que estava lá para garantia. Como é televisão, tem que ter. Isso aí eu já estou falando
mais para frente, quando. Senão, quem pegou a primeira parte da conversa vai falar: Uai, você falou que não tinha videotape? Não Mas tinha já tinha videoclipe. chegado, nessa altura já Não, chegou o ele videotape. chegou, mas videoclipe não existia. E aí o meu amigo Laerte falou: olha, vamos gravando e depois, se precisar, faz de novo. E não sei o que. Eu falei: tá, tem meia hora para. Ah, tudo bem. Quando o som entrou na, na área de videotape, um grande amigo meu, que já foi diretor de jornalismo na Rede TV, na Band, etc., etc., José Emílio, olhou para mim assim: é o cara da difusora, isso no vidro. Eu falei: é. Uhum. Aí começou a mesma historinha que uma semana ou 15 dias antes tinha vindo lá da parte dos office boys. Eu falei: já gostaram da voz, então tem tudo para dar certo. Uhum. E aí eu fiz um arremedo de programa. Tive uma ideia, porque eu estava fazendo na faculdade, eu estava fazendo aula de cinema, fazia parte do currículo. E o dono da Lynx Filmes, meu professor querido, tinha ensinado a fazer tabletop, montagens e tal. Eu falei: vou fazer isso. Pega a foto de LP e vamos encher o espaço com as músicas do artista. Então aí vieram umas ideias na cabeça, lançamento de disco, notícia que está acontecendo no exterior, que a gente recebia e tal. E aí eu montei um programa de 20 e poucos minutos. Como a TV Cultura não tinha dinheiro, né, para fazer comercial, essas coisas todas, ela era subsidiada naquela época pelo governo do Estado, como é hoje, em Ah, parte. Mas hoje ela tem comercial e tem liberação para isso. E aí eu falei: ó, não tem intervalo comercial, faz um break, põe chamada de outros programas e aí encorpa mais ou menos como meia hora, programa de meia hora. Aí no dia 14 de abril, que eu acho que era um sábado, o coordenador de controle geral, que no sábado e domingo só tem lá quem está gravando, não tem produção, não tem nada funcionando. Tem a gravação e a TV no ar. Aí o que acontece? O Freitinhas, que era o nosso coordenador geral, falou: gente, estou perdido aqui. Mandaram uma minutagem de um filme do consulado com uma hora e meia, mas não tem. Tem uma hora e cinco. Eu não tenho o que pôr nesses 25 minutos para completar. Era o que faltava. Aí, alguém chamado Luiz, da discoteca, videoteca e cinemateca, tudo junto, não discoteca de rádio. E aí ele falou assim: olha, tem uma fita aqui que não tem nem casulo para ela, especial do Malhoca. Tá, mas tem abertura e encerramento? Tem. Então põe no ar, meu. E entrou. O locutor Jorge Barcelos tinha que anunciar no Palácio dos Bandeirantes, 18 horas 30 minutos, na TV 2. E que programa era? TV 2, Pop Show. E a coisa foi indo, sabe? Por quê? Porque não tinha roteiro, porque eu não estava lá, porque eu não sabia e porque eu não vi. Tem mais essa. Aí, no dia seguinte, domingo, não aconteceu nada, até porque não tinha WhatsApp, mas ah, na segunda-feira eu sou chamado na área cultural pela diretora Luiz Fernando, dona Nídia Alice, grande amiga, grande chefe. O que aconteceu que o seu programa foi para o ar? Eu falei: não estou sabendo. Não, era o piloto, não estou sabendo. Mas como? Aí
Pega o relatório daqui, relatório de lá, e descobre-se que houve um tapa-buraco, e assim estava escrito, para a colocação de um programa que estava lá, encostado. Aí, Jorge Barcelos, o locutor de cabine, recebeu inúmeros telefonemas. Parabéns pelo programa que estreou, que legal, como é que chama, não sei o que. Ele pôs no relatório dele, aí mandaram pedir o relatório. Moral da história. Uma semana depois, obviamente, não tem programa, não tem ideia do que vai ser feito, mas o Jorge Barcelos recebe um punhado de telefonemas perguntando: Ei, e aquele E o programa que programa? estreou a semana passada? Aham. Aí a dona Nídia chamou um, chamou outro, tal, reunião de cúpula, falou: olha, vamos experimentar, vamos fazer um por mês. E aí eu fiz. Esse um por mês chamou a atenção do seu Walter Guerreiro. Quem é seu Walter Guerreiro? Um ex-diretor de rádio, coordenador de rádio, muito bom na área. E ele criou, baseado no que o americano chamava de syndicate, ele criou um esquema que era muito legal. Foi feito um acordo com a ESP, a associação, falou: ó, não pode colocar nada do que você faz em São Paulo. Você vai atuar de São Paulo para fora, capital. Tá bom. Aí o que ele fez? Facilidades comerciais ele tinha. Então, ele vendia um programete, 5 minutos com o Jô Soares, 5 minutos com Chico Anísio, 5 minutos com Regina Duarte, 5 minutos com Francisco Coco. Quem estava no auge naquela época, ele Ele chamava, fazia. Aham. e aí o programa ia pronto, montado, E como com é que era esse programa? argumento. E Hein? por exemplo, a Regina Duarte e o Francisco Coco falavam o quê nesses 5 minutos? Coisas do dia a dia. Tinha uma pessoa que produzia para eles. Ah, tá. Eles falavam de coisas do dia a dia, como é a vida disso, como é o que, que eles fazem fora do contexto televisivo, porque ali era só televisão. Ah, Por que, entendi. que eu fui me meter 5 minutos com Malhoca? Eu nunca vi. Também não existiu. O que acontece? O Walter Guerreiro falou assim: aquele programa que você colocou na televisão. Sei. Ele falou: faz aquilo para a rádio. Meu Deus do céu. Eu já achava que eu estava fazendo rádio com imagem, e até eu fui criticado. A Folha da Tarde tinha o caderno B, que era um caderno de amenidades e tal. Nossa, tem uma página inteira que o repórter, que depois ficou meu amigo e tal, desceu o pau em mim e na produção da TV Cultura, que no fundo era minha também, porque o programa de rádio com imagens estáticas e não sei o que. Se isso tivesse me ajudado a, a ter uma verba, seria bom. Então, para concluir esse episódio, eu fiz um programa de rádio chamado Mundo Pop, baseado no Pop Show. Uhum. Liguei para o Walter Guerreiro e ele falou: bom, deixa aí, faz adiantado, porque aí a gente grava tudo um dia só e tal. Que aí tem que montar, passar para o tráfego, correio e tal. E aí o Luiz Fernando entra no Estúdio Free e pergunta para a atendente, a recepcionista: eu poderia acompanhar uma gravação? Pode, vai por aqui e tal. Aí me apresentou um rapaz chamado Paulo Alcorage, que era o técnico de som. Aí eu fiquei lá quietinho,
ouvindo e tal. Quando o apresentador cometeu não é uma gafe, mas é um erro de interpretação, do mesmo jeito que a gente ficava doido quando vinha um conjunto americano e ninguém sabia o nome. Stylistics ou Stylistics? Entendi. No começo era assim, a gente. Ah, mas tem dois is, então, mas então tem que ter dois ais. Não, não é. Nome próprio. Outra coisa que era confusa na época, Gladys Knight and the Pips ou Pipes. Pipe, que é cachimbo, tinha que ter um E no final, para ser pipe. E Pips era um arremedo, era tipo gíria, e que era Pips. Quantas vezes eu ouvi o anúncio de Gladys Knight and the Pipes? E não é. Bom, enfim, quando o apresentador cometeu esse pequeno deslize, eu falei, ó, dá uma parada, tá? O rapaz, Paulo Coragem, retrocitado, falou para mim, como é que você faz isso? Eu cara da Rádio Celso, eu Antônio Celso. Falei, e daí? Vai passar errado? Não pode. Não, mas... Aí o Antônio Celso, vem cá, Leão. Tudo bem? Tudo bem. Eu sou autor do texto e tal. Ah, tá. E eu sou Antônio Celso, da Rádio Celso. Muito prazer. Também não conhecia. E aí, o Antônio Celso, acho que gostou do meu jeito de ser, me chamou de lado, falou: "Olha, a gente precisa conversar." Eu falei, tá bom, outra hora. Então. E fui embora, porque eu tinha que dar aula. Passou. Veio um telefonema, recado com Dona Zezé, a moça do café, e, de repente, Antônio Celso quer falar comigo na Rádio Celso. Eu vou para a Rádio Celso e fico sabendo que ele quer fazer aquele programa com outra cara na Rádio Celso. Aí eu começo a ser freelancer na Rádio Celso. De manhã, aula na USP, à tarde, TV Cultura, à noite, Rádio Excelsior. Ô Luiz, me conta uma coisa. Quem criou o slogan da Excelsior? A máquina do som. O slogan, Antônio Celso. Da Excelsior. A Excelsior não era a máquina do som? O slogan foi o Antônio Celso, É, porque era com a voz dele, né? baseado em Fórmula 1, em máquinas e tal. Uhum. Aí ele conversou com um dos locutores, que ele gostava muito, que era uma voz bonita, ainda é hoje, e, e era muito assim afetuoso com a rádio. Ele falou: "Bicho, você faz desenho?" Tá, faço. Faz o desenho de alguma coisa que tenha máquina para ser o logotipo da Excelsior. Aí o Kaká, Carlos Henrique Corrêa da Silva, criou a máquina do som em logomarca, aí Uhum. não é mais o áudio, aí é o visual, e tem as letras do nome Excelsior formando o carro. Foi capa, inclusive, do LP Excelsior, a máquina de som da Som Livre. E aí a coisa seguiu, e eu da Excelsior fui chamado para ir para a difusora como diretor. Então, a difusora foi a primeira emissora que eu dirigi. Na Rádio Excelsior, eu aprendi tudo como assistente do Antônio Celso, graças a Deus. Na difusora que eu conheci você, como diretor lá da difusora, lembra? Anos 78, 79, por aí. Faz tempo, né? Faz por aí, faz tempo. Luiz, me conta uma coisa. Tem, assim, muita história. Eu sei de muitas histórias que eu conheço há muito tempo. E tem histórias, assim, ótimas que você conta com uma propriedade e com essa característica sua que a gente fica babando de ouvir você contar. Mas eu queria que você contasse aquela história com a Rita Lee. Bom, dentro dessa história tem um arcabouço. Eu era diretor da Rádio Cidade, foi um dos momentos que eu poderia chamar assim de auge da carreira, porque a rádio
estava estourada, não por mim, mas deu certo. Um time bom, ideias boas, todo mundo levantando e usando a camiseta e levantando a bola, a gente cortava bem. Aí eu recebo uma ligação do Jornal do Brasil, que era a emissora que cuidava da rádio Cidade FM de São Paulo e do Rio e de outras capitais. E aí a informação genérica foi essa: que prepara que nós vamos ter uma rádio FM em São Paulo. Vai ser a JB FM São Paulo. Tá bom. Não fui além. Não tive informações durante aquela semana e fiquei pensando. Tudo bem. Na próxima conversa do supervisor, que era superintendente de rádio, Nelson Batista, falou para mim: ó, aquela conversa evoluiu. Eu ainda não tenho o prefixo, o lugar no dial e tal, mas eu sei que é uma emissora que pertence a um político e, e ele Com todas, né? filho cuidar e tal, mas ele está no vermelho, ele precisa de uma força e tal. Então nós vamos fazer o JBF. Falei, bom, quando você me falou, eu já comecei a pensar. Então eu já tenho 4 nomes de locutores, eu só preciso de autorização para chamá-los. Que locutores? Vai, não vai ter a JBF, não vai ter voz bonita como a do Eliaquim Araújo no Rio? Ele falou, não, vai ter a voz do Eliaquim em São Paulo. Como assim? Vou mandar as fitas. Se a rádio original não tem dinheiro, eu também não tenho. Nós temos que fazer dinheiro para pagar as contas. Então não se preocupe, vai no malote do Jornal do Brasil. O que tocou ontem na JB Rio, vai Paulo no dia seguinte. Desculpa, não me agrada. Ele falou, você tem ideia melhor? Eu falei, me dá um tempo. Hoje é sexta, sábado e domingo. Segunda-feira eu te dou uma resposta. Aí me tranquei em casa, no meu. Eu chamava de salão de festas, mas todo mundo falava que era porão. Bom, tudo bem. Era na parte de baixo da casa, mas tinha lá a discoteca bem arrumadinha, discos separados por ritmo. E aí ocorreu o que eu não esperava. Eu fui olhando um disco, outro, esperando inspiração, sinceramente. Agora, sertanejo, pô, tem 2 rádios que fazem isso, eu não quero. Axé, não sei, a Bandeirantes já está nessa. Ia puxando, puxando. Quando eu puxei um disco cuja capa era muito etérea, sabe? Aquela coisa que. Falei, eu precisava entrar nesse universo e viajar um pouquinho. Como eu não era adepto nem adicto às coisas da época, nem maconha, que continua sendo alto posto, como aqueles grãos psicodélicos, LSD e tal. Eu falei, eu tenho Uhum. que ter alguma coisa que me dê. E aí eu peguei um desses discos e coloquei no picape, também conhecido como vitrola, e rodei. Quando eu olhei a contracapa, 26 minutos. Eu falei, não dá. Ou dá. Aí eu peguei uma prancheta, onde eu anotava as minhas coisas, e escrevi anti-rádio. Eu acho que essa foi a grande inspiração. Tudo que eu fazia na Rádio Cidade, eu seria proibido de fazer nessa nova emissora, nesse novo canal de FM. E aí eu comecei a pegar discos que tinham 20 minutos, uma faixa, ou que tinham 15, ou seja, nada igual ao. E no meio disso tudo veio o disco da Rita Lee.
Aí eu falei, eu não sei se eu considero a Rita Lee roqueira ou não, mas ela tem essa aura. Então, tudo bem, ela pode ter um programa. Aí liguei para a assistente dela, na época, secretária, amiga, e era com quem a gente sempre falava para chegar no Uhum. artista. E eis que ela topou. Aí eu dei ideia para ela fazer um programa no fim de semana, um por semana, que ela iria arrumar, escrever, eu não ia A impor produção nada. toda dela, né? E ela criou um programa com um redator que era muito amigo dela, jornalista, e que escrevia muito na área artístico-musical, e fez um piloto. Nós conseguimos vender logo de cara, e Rita Lee passou a ser uma artista que tinha um programa de rádio que tocava Ângela Maria. Que loucura, não? É completamente diferente do esperado. Não era um programa que ia tocar rock. Então, nasceu a Rádio Rock, e dentro da Rádio Rock a gente incluiu. A gente não, eu assumo. Eu incluí a Rita Lee, o Kid Vinil, como locutor de rádio, porque o que ele conhecia era impossível ter paralelo. Talvez o Big Boy, que já era saudoso na época. Então, nós montamos uma rádio que passou a ser ouvida por coisas diferentes que ela fazia. Então, ela não tocava uma música editada. Os comerciais não eram em cruz, como quase todas as rádios faziam. Hora cheia, 15, 30, 45. Não, era um triângulo. E assim foi, eu fui fazendo uma outra rádio, e a Rita foi bem até quando pôde. Aí depois vieram problemas de patrocínio e tempo, porque ela, quando tinha que fazer a viagem, não dava para gravar muita coisa. Ela gravava no estúdio da emissora, que ficava ali perto da. Vou falar mais uma coisa que o pessoal vai dar risada. Ficava em frente a Sears, Roy Book. Ainda é até hoje, não é? Ela não está lá, 89? A Rádio 89 não está ali em frente à Sears? A Rádio Rock? A antiga Sears, hoje é o Shopping 13 de Maio, Shopping Paulista, não é? Paulista, a Sears. Isso. Agora, houve um acordo com o senhor Paulo Abreu, que era dono, ou é dono, de um edifício na Na Avenida Avenida Paulista, Paulista. bem na saída Sim. da estação do metrô, já da Consolação, e todas as rádios Foram para praticamente lá. mudaram para lá, menos as que já estavam, como Jovem Pan e tudo mais. Luiz, eu sei que você é um baú aí de coisas tão maravilhosas para contar. Bom, a gente está fazendo. O nosso programinha está chegando aqui, nós temos mais 3 minutinhos. E eu queria aproveitar esses 3 minutos restantes, porque esse papo vai ter que continuar. Nós vamos fazer a segunda parte. Já vamos deixar mais ou menos marcado uma segunda entrevista, porque é muita história. O Luiz é um baú de coisas, né? E as histórias são ótimas, tem histórias maravilhosas. E eu acho que é isso, é didático e é importante que a gente está conhecendo a memória do rádio, não é? Isso que é importante, porque as gerações vão indo e hoje, com essa mudança tão grande, a tecnologia tão aí, eu duvido que muita gente conheça. A juventude fica babando de ouvir essas histórias, né? Eu já falei para você e repito aqui com testemunhas. Você tem que deixar isso pronto para as gerações. Você é realmente uma enciclopédia do rádio, né? Você é uma enciclopédia que faz falta para as escolas,
que é muito importante o seu trabalho todo, durante toda a sua vida dedicado ao rádio e envolvido nessa paixão que você tem, não pode ser esquecido. Ele tem que ser mostrado e tem que ser uma coisa permanente, um livro de consulta para as futuras gerações, né? Então, Luiz, eu quero agradecer muito. Pena que a gente tem 1 hora aqui e o tempinho está indo embora, né? Eu quero agradecer demais a sua presença e fica o convite para a parte 2, né, para que a gente continue esse nosso papo, porque tem histórias maravilhosas. A gente não falou de Jovem Pan, a gente não falou da Disney, a gente não falou das músicas que você tem, os direitos. Tem coisa, gente, vocês não fazem ideia, que esta figura que eu falo que ele é apaixonado e apaixonante, o que ele tem para contar. De qualquer forma, Luiz, vai ficar aí. E vai ficar todo mundo com gostinho de quero mais e vocês vão ter mais, com certeza. E eu agradeço imensamente, Luiz, mas do fundo do coração, a sua presença. Eu que agradeço a oportunidade de contar mais um pouquinho do que eu fiz de certo e de errado. Eu também conto os pontos negativos, mas aqui não, porque aqui é só conversa boa. Aqui é só conversa boa. Então eu fico muito agradecido pela lembrança do meu nome e por poder dividir, até porque a gente vai embora, se não tiver registrado, como você bem disse, não fica. Então, muito obrigado. Luiz, um grande abraço para você. Desculpa se eu exagerei. Imagina, eu falo que você é muito gostoso te ouvir contar as coisas, porque são coisas importantes, são coisas interessantes e fazem parte do nosso dia a dia, do nosso rádio. Quem viveu essa época sabe muito bem o quanto isso é importante da gente ter registrado. E a gente se vê.